A gente como empreendedor, a gente está sujeito a risco, a gente se desafia mais e a gente traz para o nosso estilo de vida, um estilo de vida que assume naturalmente mais riscos, né? Instabilidade, algumas questões de previsibilidade, gestão de equipe, enfim. Isso naturalmente tem mais risco do que, por exemplo, uma CLT da vida, enfim. Olhando em retrocesso, tiveram alguns erros que eu cometi que hoje eu aconselho as pessoas a não seguirem por esse caminho, né? Existem caminhos melhores e eu teria feito diferente. Então nesse vídeo eu quero trazer 3 dos maiores erros que eu cometi e o que eu faria hoje de diferente se eu estivesse começando a empreender. Eu tenho certeza de que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma. Então, bora lá! O primeiro erro, e acho que o mais nítido, foi o de contratar pessoas antes de ter previsibilidade. O que acontece? Dentro da prestação de serviços, dependendo do teu modelo de negócios, tu não vai ter previsibilidade. Então, por exemplo, sei lá, a parte de criação de identidade visual, a parte de criação de landing pages, aquelas prestações de serviço que são mais pontuais, são serviços que tu presta uma vez só e, às vezes, vem ali, por exemplo, de páginas, um cliente que, sei lá, ele faz muitas páginas, enfim. E aí, eu vinha em um crescimento, né, de faturamento ali, onde eu estava sozinho, e aí saí das jovens, né, e comecei a empreender. Eu vim ali de 8 meses, onde eu trabalhava só eu, e aí depois que eu saí das jovens, eu falei, cara, eu tô aqui numa crescente, eu tenho aqui uma certa previsibilidade mensal, não tinha absolutamente nada fixo ali, mas era meio que tipo, ok, não, eu sei qual é o piso aqui, beleza. E aí eu contratei um time comercial para trazer mais gente, né, para chamar mais pessoas e contratei algumas outras pessoas ali para trabalhar comigo. Então teve um designer, um web designer, um gestor de projetos e uma que seria ali a COO do projeto, né, que na época era sócia. A gente fez esse processo, chegou em dezembro ali, bateu o nosso maior faturamento, beleza. Só que, de novo, aí a gente tem o problema da recorrência. Não existia uma recorrência fixa, não existia previsibilidade. Esse foi um dos meus maiores erros. Eu tinha uma previsão de saída fixa todos os meses, da folha de pagamento, imposto, esse tipo de coisa, só que eu não tinha uma previsibilidade de entrada todos os meses fixa. Então era aquilo de eu sempre tinha que ir atrás dos clientes. Nesse caso, o time comercial, né, fazia essa parte de ir atrás dos clientes e eu recebia indicações, esse tipo de coisa. Chegou um momento em que a conta parou de fechar. Chegou um momento em que estava previsto para sair, era maior do que o que estava previsto para entrar. E ali foi onde houve a ruptura da minha empresa. Isso foi há 2 anos atrás. Tive que dar os meus pulos, assumir uma dívida maior, fiquei pagando essa dívida durante um bom tempo depois da empresa deixar de existir. Tive que demitir todo o time, desfazer sociedade, a pressão estava gigantesca. Então, essa falta de previsibilidade, ela acabou causando essa ruptura. Por mais que a gente esteja no meio de assumir riscos, isso foi uma imprudência. Então, o primeiro conselho que eu te dou é não contrate uma pessoa fixa ou qualquer pessoa fixa se tu não tiver previsibilidade de entrada. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo mais lúdico. Se tu for contratar uma pessoa e pagar R$ 2.000 por mês para ela, se certifica de que pelos próximos 12 meses tu vai ter margem de pelo menos R$ 2.000 para pagar essa pessoa. Então, fecha algum contrato fixo ali de 12 meses, 6, 12 meses, para que ele se pague, entende? Então, sempre que tu for pensar nisso, estabeleça uma meta de previsão para o teu negócio, para o teu caixa não ruir. Se for necessário delegar para outras pessoas, contrata com um modelo de por projeto ou por sessão, enfim, depende do teu modelo de negócio, depende do que tu está trabalhando aí, mas sempre o por projeto ele é uma boa opção porque seria basicamente uma porcentagem do que tu já vai receber. Então, sei lá, se tu cobra R$ 5.000 numa página, tu pode encontrar alguém que cobra 2, e aí tu fica com 3 de margem, enfim, isso tu vai negociando com a pessoa. Mas então, o primeiro erro que eu cometi foi esse, e esse é o meu primeiro conselho para ti. O segundo erro que eu cometi nessa jornada de empreendedorismo foi a falta de previsibilidade de leads. Então, a gente como empresa, a gente precisa sempre atraindo novas pessoas. E eu
nunca fui uma pessoa muito consistente na criação de conteúdo, principalmente no Instagram, né, que na época ali era o que mais, entre aspas, funcionava e tudo mais. Então, ali eu senti essa falta de previsão de leads, porque dependia muito de indicação, dependia muito ali de prospecção ativa, dependia muito de networking. Tive faturamentos muito bons ao longo desse período e tudo mais, só que era aquilo, tipo, putz, vai me indicar, não vai me indicar? Às vezes fechava a agenda desse mês e já fechava do mês que vem, então ficava mais tranquilo. Só que, ainda assim, não tinha a previsão de, cara, quantos leads vão entrar esse mês, quantos leads vão chegar até mim esse mês. E aí a gente consegue fazer isso de várias formas, e são formas que hoje eu aplico no meu negócio. Então, a parte de criação de conteúdo, eu estou criando aqui para o YouTube, vez ou outra atinjo um cliente, o cliente me chama. A parte de criação de conteúdo para Instagram também a mesma coisa, a parte de tráfego pago, isso tudo me dá previsibilidade de leads, são pessoas me vendo e pessoas, e aí a gente começa a desenhar um funil, são pessoas me vendo, pessoas me chamando e pessoas fechando comigo. E tendo essas métricas, tendo esses dados em mãos, eu consigo entender, por exemplo, quantos leads eu preciso que me vejam para que eu feche um projeto. E aí, com isso em mente, eu consigo saber quantas pessoas eu preciso atingir por mês para fechar, por exemplo, a minha agenda do mês, ou enfim. Fazendo um link com a parte de previsão de leads e criação de conteúdo, uma coisa que me ajudou bastante é justamente ser mostrado para mais pessoas. E para ser mostrado para mais pessoas, eu tive que começar a criar conteúdo e rodar tráfego. Então, fora as indicações, hoje a gente tem esses dois braços ali que estão começando a rodar de forma mais consistente, né? Então, a criação de conteúdo aqui faz uns 4 meses que eu estou criando específico para esse canal. No Instagram, estou começando a criar também e a parte de tráfego está começando a rodar também. Então, essa previsão de leads ela é extremamente importante para te conseguir fazer com que o teu negócio ele rode sem tu depender 100% de indicação. O terceiro erro que eu cometi foi o de buscar sair ou fugir do meu core. Essa história ela é mais recente. Por exemplo, o ano passado eu entrei em uma linha de raciocínio onde eu falei, cara, eu não gosto mais de fazer página, eu não gosto mais de trabalhar com isso aqui. E aí eu entrei nisso. Eu falei, cara, eu quero delegar, eu quero sair, eu quero ir para estratégia, eu quero ir para outro lugar, eu quero focar em outras coisas. Com isso, obviamente, a parte do design, a parte da agência da Another Level, ela continuava ali fluindo, eu continuava com as minhas entregas, continuava pegando os projetos, tinham projetos muito legais, tinham projetos que já não brilhavam tanto o olho e faz parte do negócio, faz parte ter projetos que tu te anima e projetos que não. Só que ali era meio que, cara, eu quero sair dessa parte, eu quero ir para a parte estratégica, eu quero ir para a parte de gestão de pessoas, enfim, que eu sempre curti. E aquilo ali fez com que uma ruptura se abrisse, que era justamente a de fazer as coisas no automático. Então ali, nesse momento, eu estava fugindo do meu core, eu estava fugindo de algo que eu sou bom fazendo. E eu demorei quase um ano para perceber isso e retomar isso. Então, se vocês pegam, por exemplo, o meu Instagram do ano passado para cá, até recentemente inclusive, eu tinha um posicionamento de no início era de negócios digitais, aí depois foi para desenvolvimento pessoal, e aí ele no finalzinho foi para esse estilo de vida nômade que a gente está levando. Esses 3 posicionamentos ali, eles aconteceram nesse curto período de tempo. É aquilo de, cara, tô saindo do meu core, eu tô saindo do que eu faço. E a minha ideia com estabelecendo esses 3 posicionamentos era justamente sair da área e ir para a área de, sei lá, a parte de desenvolvimento pessoal, a parte de negócios digitais, enfim. Até que eu me toquei que, cara, não é isso. O problema não era executar isso. O que me trouxe até aqui. Eu gostava de fazer esse processo. O problema era como estava sendo feito e como eu estava enxergando isso. Esse erro em si foi negligenciar aquilo que eu tinha construído durante esses 3 anos. E sim, tudo bem mudar de ideia, tudo bem mudar de rota, tudo bem seguir outros caminhos. Só que a questão é, eu ainda não queria ir para outros caminhos. Eu quero fazer isso aqui, só que de uma outra forma. E aí eu demorei todo esse tempo para perceber que eu deveria focar mais na Another Level, só que de uma forma diferente. E aí agora a gente está reconstruindo ela com uma outra estrutura. Então o nosso foco ainda são as landing pages, ainda são os sites, 100% isso.
a gente se posiciona assim, só que eu tô com uma mentalidade diferente. Isso está fazendo com que eu construa um negócio um pouco mais sustentável do que antes. Então, as coisas estão se encaminhando para esse espaço. Então, o meu conselho aqui para ti é, se tu já tem uma especialidade que, sei lá, talvez tu não se sinta mais à vontade ou não queira mais estar fazendo isso, verifica se realmente tu quer sair dessa área ou se tu só está olhando para ela de uma forma diferente. Porque às vezes é só a maneira como o teu modelo de negócio funciona que não te agrada e não necessariamente o que tu faz. E por último, o quarto erro que eu cometi foi o de centralizar tudo em mim e delegar menos. Esses dias eu me deparei com uma teoria muito legal que eu vou começar a estudar. Dei uma olhada por cima, mas não muito a fundo, mas eu achei muito interessante isso. Eu faço parte de um mastermind e nesse mastermind um carinha ele citou assim, cara, existem 3 níveis de profissionais no universo do empreendedorismo, né? Existe o empreendedor, que é o inicial, é o cara que começa ali, existe o gestor e existe de fato o empresário. Dentro desses 3 níveis, a gente precisa entender que o empreendedor é aquele cara que, cara, ele faz praticamente tudo sozinho, ele toca tudo sozinho, a parte de contabilidade, a parte financeira, a parte de execução, a parte de prospecção e, enfim, conforme as coisas vão evoluindo aqui e a gente olha para o modelo de negócios One Person Business, por exemplo, que é o atual da nossa empresa e, enfim, vocês já devem ter ouvido falar, a gente começa a trazer mais pessoas, porque se a gente não tem um modelo de negócio necessariamente escalável, a gente vai precisar de mais mão para executar algumas coisas, enquanto está construindo esse modelo. E aí a gente começa a se encaminhar para um segundo modelo que é o gestor, né, o perfil gestor. E nesse perfil gestor, tu precisa desenvolver algumas habilidades que vão ser de gerenciamento de time, de análise de dados, vai ser de comunicação, vai ser de liderança, enfim. O meu erro foi centralizar tudo em mim e por isso eu fiquei muito tempo aqui nesse primeiro passo, digamos assim. Agora que eu estou começando a ir para esse gestor, porque além da Another Level eu estou tocando um outro projeto como diretor de marketing de uma empresa, e aí aqui a gente está vendo mais esse lado de liderança, a gente está vendo esse lado mais de gestão, de análise de números, enfim. E se eu tivesse feito isso no momento certo, lá atrás, que era quando tinha bastante caixa, tinha bastante gente e tudo mais, a Another Level ela já estaria caminhando sozinha, de certa forma, que é o processo que a gente está executando agora. Então, eu demorei muito tempo para descentralizar as coisas de mim e isso acabou me custando algum nível de maturidade da empresa. Ela já estaria em um outro patamar se eu tivesse feito essa transição antes. E óbvio, tem tudo aquilo de, putz, não estava preparado, enfim, tem N fatores aí no meio que precisam ser considerados. Mas hoje eu acredito que eu poderia estar um passo mais à frente em relação à empresa e ela poderia já estar rodando sozinha em alguns níveis, tá? Então, se tu é esse tipo de cara centralizador, precisa pensar muito bem em qual direção tu quer caminhar. Porque tá tudo bem também se tu quiser tocar 100% da tua empresa. Mas se tu tem essa visão de, cara, eu quero ter um negócio, uma empresa que ela rode de forma semi-automática ou de forma automática até, tu precisa pensar em descentralizar isso de ti de certa forma, tá? Então, sei lá, arrumar pessoas que complementem o teu trabalho, arrumar gestores, arrumar a parte estratégica, enfim. Isso vai permitir que lá na frente tu tire um pouco da tua presença, do teu negócio atual e consiga focar em outras coisas. A gente ainda vai cometer erros, isso faz parte do processo. Eu acho que a gente evolui com eles, né, a questão de perspectiva mesmo, e a gente está vulnerável a riscos. Então, o que a gente conseguir fazer para diminuir os riscos é melhor, obviamente, é o que a gente busca. Só que errar ali faz parte, aprender faz parte, a gente está sempre em movimento, a gente está sempre testando coisas novas. Então, o que tu precisa fazer é, cara, beleza, se munir de conhecimento, se munir de estratégia, se munir de mentores que vão te guiar nessa jornada e, ao mesmo tempo, ter em mente sempre a cabeça de aprendiz, que é, ok,
errei, vou buscar consertar, vou buscar conhecimento do que eu não sei, vou buscar caminhos que eu ainda não explorei. Isso vai fazer com que tu se torne um empresário, um empreendedor cada vez melhor, um prestador de serviço cada vez mais requisitado e um ser humano melhor também, uma pessoa melhor para o nosso mundo. É isso, foi mais um desabafo, uma troca aqui mais descontraída mesmo. Mas eu vejo que foi bem produtivo e eu espero que tu não cometa nenhum desses erros que eu citei aqui e que esse conteúdo ele tenha te trazido mais clareza para os teus próximos passos. Inclusive, se tu já cometeu algum erro aí dentro do teu negócio, comenta aqui embaixo que eu quero dar uma lida e me diz como é que tu resolveu ele ou o que tu faria diferente. Fechou? Agora eu já vou ficando por aqui. Até mais e valeu!